o quê? Para onde? Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Quem crê que verá um dia Jesus, diga amém. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Graça e paz, boa tarde para todos. Baixamos nossas frontes para falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti para Te agradecer, Senhor Deus, por estes momentos, Senhor Deus, maravilhosos que aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos cuidados e as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nos abençoa, nos guarda, dá o restante de tarde de eleitores nos braços dos Teus anjos. Abençoa cada programação que aqui está sendo feita, meu Pai. Que tudo que a gente possa fazer aqui seja para a honra e glória do Senhor. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós falamos hoje pela manhã, né, sobre o louvor como expressão de gratidão, mas também como expressão de nossa alegria. Como demonstrar alegria, como louvar a Deus, não só naqueles momentos bons, mas também nos momentos de dificuldades. Eu acho que ficou muito claro isso. Será que é possível louvar a Deus em meio ao sofrimento? Falamos do apóstolo Paulo hoje pela manhã e vimos que sim. O apóstolo Paulo orou a Deus, louvava ao Senhor, se alegrava na presença de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Então que nós possamos também aprender a louvar a Deus, a adorar o Senhor, não nas circunstâncias favoráveis, mas como disse o apóstolo Paulo, no período de fome também, no período de escassez, mas também, não só na abundância, né? Mas também no período de fome, de escassez. E nós temos que aprender a louvar a Deus como Paulo. Era meia-noite naquela noite, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E nós estamos cantando louvores a Deus também durante a noite de nossa vida, durante os momentos de trevas. Porque é fácil louvar o Senhor durante as madrugadas, né? Ao amanhecer, ao entardecer. Mas na noite, quando ninguém parece louvar, quando o mundo parece estar em silêncio, é fácil louvar a Deus na congregação, na igreja. Mas quando estamos sozinhos e no silêncio, nós continuamos louvando a Deus?
sendo gratos, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, como vai falar daqui a pouco o pastor Carlos. Então vamos louvar a Deus. Louvarei ao Senhor, e para sempre eu darei o meu louvor. Mais uma vez. Louvarei a Jesus, a igreja. Louvarei ao Senhor, e para sempre eu darei o meu louvor, e para sempre eu darei meu louvor. Amém, aleluia. Deus seja louvado, hoje e para sempre. Entrego a palavra ao pastor Carlos. Como devemos enxergar a bondade de Deus em meio ao sofrimento? E nós nos perguntamos muito isso. Todo cristão ele pergunta isso. E não somente nessa época de hoje. Os profetas perguntavam isso também. Eles indagavam a Deus por que esse sofrimento, se nós somos um povo escolhido por Deus. E nós cremos que Deus é um Deus bom. Se Deus é um Deus bom, por que o seu povo sofre? E muitas vezes nós perguntamos e não achamos respostas que nos satisfaçam. Mas Deus, pela sua graça, Ele responde e nós devemos compreender e aceitar a resposta do Senhor. E para isso nós precisamos de fé. Fé, crendo que Deus realmente é bom. E aquilo que acontece conosco, Deus está ao nosso lado. E Deus usa os seus profetas, os apóstolos, a palavra dele, para fortalecer os seus servos. Para dizer todos os dias que ele não abandonou a cada um de nós. Assim como não abandonou os profetas, assim como não abandonou os apóstolos, e assim como não nos abandonou. Em todos os momentos, quer em momentos de bonança, quer em momentos de escassez, nós devemos nos alegrar, porque Deus está conosco. Amém. E falamos de alegria hoje de manhã. Falamos de alegria, o tema hoje foi alegria na escola bíblica. E como sermos alegres na presença de Deus? E o Senhor chamou nossa atenção para que nós possamos confiar nele, entregarmos nossas vidas e nos alegrarmos não pelas coisas que acontecem, pelas coisas seculares, as coisas terrenas, mas nos alegrarmos pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nossas vidas. Por exemplo, vou dar um exemplo, a irmã Eunice, por exemplo. A irmã Eunice, ela estava ali ligando para os filhos, ligando para os seus filhos. E quem deu esses filhos a ela? Deus. Então, isso é um motivo de alegria para nós que temos nossos filhos, para nós que temos a nossa família, para nós que temos vida, para nós que temos um ar para respirar, para nós que temos comunhão. Então, quando nós olhamos e focamos dessa maneira, não tem como não ser alegre, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das circunstâncias do dia a dia, mas nós nos alegramos com isso. E a pergunta é, e por que sofremos? Porque não somos diferentes das demais pessoas. Nós estamos aqui com qualquer um, tanto sofre o ímpio, como sofre o justo, porque assim diz a palavra de Deus. Não se compara com a glória que está preparada para todos nós. Então, o que pode dizer é o seguinte, olha, não tem jeito, nós vamos enfrentar isso aí. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar isso, e devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é bom. É isso que nós estamos falando. É isso que nós vamos sair daqui nesse encontro nosso, nesse retiro, com a certeza que Deus é bom, que a bondade de Deus é maravilhosa, é derramada sobre nós. E com isso nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Mas muitas vezes, pastor, muitas vezes eu fico encucado com isso. Eu posso perguntar a Deus por que nós sofremos?
faz parte da nossa vida aqui terrena. Em questionar Deus, no bom sentido, queremos aprender sobre isso. Em dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que nós sofremos tanto por isso? E Deus vai nos responder. E devemos estar prontos para ouvir a resposta do Senhor. O salmista Asaf, no Salmo 73, vamos lá, vamos para um pouquinho mais. O Salmo 73. Asaf, ele cheio de questionamento, e era um salmista do Senhor. Tá? Ele cantava louvores no templo. Era um dos chefes do templo na área de louvor. E ele chega aos momentos, olha para o povo de Deus, o povo sofrendo, ele via os ímpios, aqueles que não tinham aceitado Jesus Cristo ainda, com bonança em suas vidas, com regalias em suas vidas, até com saúde. E aquelas pessoas ali, o Asaf começa a observar e dizer assim, por que nós que somos cristãos, somos servos de Deus, somos povo de Deus, nós sofremos tanto, passamos por peleja, por dificuldades, enquanto as pessoas que não creem em Deus têm uma vida regalada. E o Salmo 73, o versículo 4 e o 5 somente, pode ler aí, por favor, alguém para mim? O 4 e o 5. Que o salmista, ele questiona isso. Por que essas pessoas não sofrem tanto como nós sofremos? Porque eles nos passam pelas pelejas que nós passamos. Então, em algum ponto, nós também começamos a observar isso. Por que as pessoas que estão lá fora, eles não sofrem tanto como nós sofremos? Porque muitas vezes olhamos somente para nós. Existe muito ímpio que sofre também. Como existe também muitas pessoas na presença de Deus que têm as bonanças derramadas pelo Senhor. Agora, muitas vezes nós olhamos somente para o nosso sofrimento e esquecemos de agradecer a Deus, de ver a bondade de Deus sobre nós, em nos fortalecer para enfrentarmos a cada dia, a nos mostrar o caminho que nós devemos prosseguir. Aí muitas vezes o que nós fazemos focamos no sofrimento e achamos que mais ninguém sofre. A minha dor é a maior dor que existe. Somente eu, que só acontece comigo essas coisas. Eu sempre gosto de usar uma ilustração que diz assim: nós olhamos muito para o jardim do vizinho. Nos preocupamos muitas vezes com o jardim do vizinho. E não olhamos para nós. Nós temos que ser uma pessoa alegre, com fé, e enfrentar com força, para, ao invés de estar murmurando, reclamando, se vitimizando, estar confiante no Senhor, na bondade de Deus derramada sobre nós, a graça de Deus derramada sobre nós. É isso. E o salmista, Asaf, ele começa a questionar Deus, e Deus começa a mostrar para ele outra visão. Deus começa a mostrar para ele que não é como ele entendia. E ele chega a dizer assim: o Senhor é maravilhoso em minha vida. O Senhor é bondoso em minha vida. Como o Senhor é perfeito, como o Senhor é tremendo na minha vida. E assim é sobre nós, para que nós possamos compreender que Deus age nas nossas vidas, que passamos sofrimento, assim como também o ímpio passa. Porque todos nós somos criatura de Deus e sofremos uma consequência muito grande chamada pecado. O apóstolo Paulo também percebeu dessa mesma maneira. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, fala em Gálatas, fala também em Hebreus, se foi ele que escreveu, mas está lá em Hebreus também: o justo viverá pela fé. Então, quando eu paro e penso, eu também vou comprar essa ideia do apóstolo Paulo e do profeta Abacuque. Viver pela fé, meu irmão, é crer em Deus, que nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quer de barriga cheia, quer de barriga vazia. Ele nos chama para perseverar no Senhor, confiar. Eu sou louco por Jesus. Quando nós temos o ímpio vai chamar de louco, mas quando nós entendemos a mensagem de Tiago e nos alegrar, mesmo diante das circunstâncias, nos alegrarmos em Cristo, então ele é um homem de Deus. Por favor, me mobile, no versículo 12, no mesmo capítulo 4.
Olha. Uhum. O Senhor prometeu uma coroa da vida. A quem? Aqueles que Ele o ama. Quem são esse povo, irmã Claudete? Aquele que perseverou nas tribulações, nas dificuldades, nos sofrimentos. Então percebamos que não estamos sozinhos. Existe uma promessa de Deus. Ele prometeu, irmã Elma e pastor Gilvan, que Ele virá buscar essa igreja. E eu creio assim que nós fazemos parte dessa igreja. Amém. E aquele disse assim, e esse aí existe um lugar para você, meu irmão. A coroa da vida. Para aquele que perseverou até o fim, que não desistiu. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho por causa dos sofrimentos? Aqueles irmãos nossos judeus que voltaram lá de Israel, não perseveraram, morreram no meio do caminho, porque não perseveraram, porque já diziam que no Egito era melhor. No Egito tinham que comer, o que beber, e recuaram e morreram. Mas aqueles que perseveraram foram até o fim e herdaram a vida eterna. Então nós também devemos buscar isso aí. Bem-aventurado aquele que persevera até o fim. Temos uma ilustração como o corpo humano. O corpo humano, Lelê. Ana Letícia, a nossa violonista, estará hoje aí exibindo aí o dom que Deus derramou sobre ela. Deus deu a ela. O corpo humano. O corpo humano, quando ele está bem, quando ele está com a imunidade alta, olha agora, quando ele está com a imunidade alta, ele combate as enfermidades. Por que muitas vezes a enfermidade vem e não acumula no ser humano? Não abate o ser humano? Porque a imunidade está forte. Né? A imunidade está alta. Então, vem, acaba nem. Como é que teve a doença agora há pouco? O vírus, o Covid. Quantas pessoas passou o Covid assim que nem. Eu mesmo fui nos tais. Você teve Covid, Carlos? Eu digo, rapaz, se eu tive, meu amigo, passou, e nem dor de cabeça eu senti. Um espirro. Mas como a imunidade está baixa, até esse espirro aí, a pessoa adoece. A pessoa até, mas está se afastando, porque a imunidade está baixa, qualquer coisa pega. As coisas ruins, as dificuldades que ela ia passar, não penetrou no corpo dela. Mas quando nós estamos com a imunidade baixa, um espirro, um vento frio, ixi, se está fazendo frio, eu saio logo daqui, senão eu espirro, vou adoecer. Porque a imunidade está baixa. E assim deve ser o nosso corpo espiritual, nossa vida espiritual. E onde é que nós vamos fortalecer a nossa vida espiritual? Em Jesus. Para quando vir essas tempestades aí externas, nós nos abatermos. Quando vir as dificuldades, nós não nos entristecermos. Não queremos recuar, voltar, vou ser bem redundante, voltar para trás. A nossa força tem que estar em Cristo, nossa alegria tem que estar em Cristo, para quando vir essas chuvas, essas tempestades, esses terremotos, nós estamos ali, firmes, alicerçados. Porque se minha cabeça estiver cheia de dúvidas, quando virem as dificuldades. Gostei, muito bem. Concluiu, já entendeu aí a mensagem, o final da mensagem. A tecladista é boa assim, já está lá. Já entendeu que eu estou concluindo. Quando vir essas tempestades, você já está lá abatido. Por quê? Porque não fortaleceu o teu espírito. Não fortaleceu o teu espírito. Então que possamos a cada dia continuar perseverando, alegre, enxergando Deus como um Deus bom. Até Jesus Cristo disse isso. O Pai é bom. A bondade de Deus derramada sobre nós. Por qual motivo devo continuar? Por causa de Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. Que você guarde essa mensagem no teu coração. E se por acaso em algum momento você estava com dúvida de recuar, em parar, devido aos problemas da tua vida, meu irmão, o teu problema não é maior do que o meu, não. Nem o meu maior do que o teu. Nem o do teu vizinho que está à direita, nem do teu vizinho que está à esquerda. Quer saber se o teu problema é grande? Ouça do teu irmão. Ouça do que ele teve para falar. Eu tenho um trabalho, eu trabalho com prótese dentária e eu atendo muitas pessoas. E
Às vezes eu estou com a cabeça muito cheia, como disse a Giovana hoje de manhã, está conversando com a igreja, e nós passamos por muitos problemas, só que muitas vezes nós não externamos isso. As pessoas nos veem sempre sorridentes, Giovana. Nos veem sempre sorridentes e acham que a gente não tem problema. Mas nós temos. E quando eu passo a ouvir lá no meu trabalho as pessoas contando os seus problemas, que as pessoas quando sentam para conversar comigo sobre o serviço, termina falando sobre a sua vida, e quando eles passam a contar seus problemas, eu fico olhando para mim dentro assim, ele falando ou ela falando, e eu fico olhando para mim, eu disse, poxa, e eu imaginava que o meu problema era o maior do mundo. E quando eu paro a olhar para a pessoa, que Deus tenha misericórdia e ajuda aquela pessoa. Foi muito maior do que o meu, muito maior, que eu achava que o meu era que não tinha por igual. Então que possamos sempre fazer essa análise, essa reflexão nas nossas vidas. O seu problema não é o maior. A dificuldade existe, mas Deus está conosco. Jesus Cristo não nos abandonou. O Espírito Santo do Senhor está sempre a nos guiar, a nos orientar. Fortaleça o seu espírito, para quando vir as tempestades, nós não possamos cair nem recuar. E nós fortalecemos em Jesus Cristo, porque Deus é bom em todo momento, Ele nos ajuda. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a irmã Balbina. Irmãos, eu tinha programado um formato, mas assim também, do pastor falar um momento e um debate, que vocês pudessem perguntar. Mas eu acho que, eu senti no meu coração que Deus já falou essa tarde. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o tema, porque o tema desperta curiosidade. Se quiser ainda pode falar, mas qualquer coisa vocês podem procurar o pastor Carlos, porque eu acho que, encerrando esse momento aqui, eu acho que já deu, assim, Deus já falou, já preencheu. Vocês concordam comigo ou ainda tem alguém que queria fazer uma pergunta, um debate? Concorda, né? Eu acho que Deus, até aqui, foi isso que Deus preparou para nós essa tarde. Você queria fazer uma pergunta, né? Vá. O sol, ele nasce para todos. O sol Deus deu para aquele cristão e para aquele não cristão. Como também o sofrimento também. Para o que é crente e para o que não é crente. Tanto um como o outro somos pecadores. E só vamos ter essa regalia que nós imaginamos que era para ter quando chegarmos nos novos céus. Aqui na terra não. Aqui na terra todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós, crentes ou não crentes, somos pecadores. A diferença agora é que nós cremos em Jesus Cristo. Então, essa regalia que muitas vezes nós queremos aqui, vamos encontrar nos céus. Mas aqui na terra não. As consequências do pecado, todos nós vamos ter. Então, pastor, e qual a diferença? É a alegria no Senhor. Essa que é a diferença. Que eles não têm, que o crente tem. De servir a Deus, de compreender isso. Então, eles se alegram no Senhor por causa disso. Não é porque... isso, hoje de manhã, exatamente. A promessa do Senhor aqui na terra, Deus fala aqui na terra, tanto o ímpio, ele vai sofrer, como o cristão vai sofrer. Tanto o ímpio vai ter bonança, como o cristão também vai ter bonança também. Quantos cristãos, quantos crentes não têm uma vida boa? Muitos. Por exemplo, Abraão era um. Já Paulo sofreu. Então aqui na terra não é porque é cristão que vai ter, é porque eu sou crente agora que vou ter algum privilégio o meu plano é melhor do que o do outro. Para Deus não, nós somos num plano só. E qual é a vantagem agora? A vida eterna. A esperança. A sabermos que existe um lugar melhor. Que esse sofrimento aqui é passageiro. Então o cristão ele começa a compreender isso. E a Bíblia ela fala de Gênesis, Apocalipse, isso aí. Por isso que eu fiz questão de trazer várias passagens bíblicas de João, de Paulo, de Pedro, de Tiago, né? O Jó quando ele foi pego lá naquelas enfermidades, as pessoas diziam assim, mas por que tu disse que é de Deus e por que está sofrendo? Tu disse que é um homem de Deus, um homem rico, por que está sofrendo? E as pessoas começaram agora a jogar em Jó o sofrimento pelo pecado dele, e deve estar em pecado. E não entenderam isso aqui, que tanto Jó, como Abraão, como Paulo, como eu, como Balbina, como qualquer um de nós, podemos passar por isso.
todos nós, abençoada, cristão ou não, vamos morrer. Todos nós. Todos, vamos, aqui eu ia falar do Cristo, eu quero no Cristo, o cemitério é pertinho lá. Vamos para o cemitério do Cristo. Aqui eu não sei onde é o cemitério. Todos nós vamos. Todos nós. Iguaizinho, vamos ser sepultados. Agora inventaram, né, cremados, né? Mas, vamos falar bem assim, bem rasteiro. Todos nós vamos ser sepultados. Todos. E a cova rasa, antigamente, irmão, era 7 palmos. Hoje não dá nem 2. Não dá nem 2 no Cristo. Mas, quer seja cristão ou não, todos irão passar por isso. Agora, para nós, o que nos alegra? Deus, a esperança no Senhor. É essa a diferença. E nós, cristãos, devemos entender isso. O ímpio não vai entender. Pode indagar isso aí que você está falando. Como, muitas vezes, uma falta de compreensão, como Abacuque não compreendeu na época. O salmista Asaf não compreendeu na época. Né? E foi preciso que Deus explicasse isso que nós estamos explicando hoje, o que Deus está explicando para nós hoje, que não somos diferentes, mas devemos nos apegar ao Senhor, porque Ele nos conforta nessas horas de tribulação. Ele segura em nossas mãos, Ele caminha conosco, Ele acalma as tempestades, mas não vamos escapar das consequências da vida aqui na terra. Devido ao quê? Ao pecado. Todos nós somos pecadores, quer seja crente ou não. Agora o que nos derramar sobre nós a graça do Senhor, quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos ter a mesma morte que o ímpio vai ter. Nós temos o quê? A promessa da vida eterna. Amém, querida? Não sei se eu respondi a tua pergunta aí, mas é mais ou menos por aí. Para a gente conversar, bater um papo bem legal aí. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor Deus Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pelo momento maravilhoso de Sua presença, Deus. Que Teu Espírito Santo venha sempre nos confortando,
falando no nosso coração, no nosso ser, para compreendermos como o Senhor é maravilhoso e bom em nossas vidas. É verdade. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui está. Que possamos sempre nos alegrar no Senhor, independentemente das circunstâncias, do momento que nós vivemos. Olhar para Ti como o caminho de nossas vidas, a solução para nossas vidas. Amém. O conforto derramar todos os dias, porque o Senhor nos carrega em Teus braços. Glória a Deus. Seja com cada um, ó Pai, que aqui está, e nos dá sabedoria para prosseguirmos nessa caminhada. Amém. A perseverança para ficarmos até o fim diante do Senhor. Aleluia. Nós carecemos de Ti, precisamos da Tua bênção sobre nós. Muito obrigado por mais um pouco na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus, todos assim. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divina do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Amém.